Olá, graça e paz, sejam bem-vindos ao TFC Podcast. É um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado por ter apertado o play para poder participar de mais uma conversa, de mais um bate-papo, de mais um episódio. E hoje o assunto é muito interessante, talvez você nunca tenha escutado sobre esse assunto, seja a primeira vez, ou você já está habituado com o tema missão, missões. Mas hoje nós vamos falar sobre o estado das missões globais em 2024. É uma pretensão nossa querer aqui, às vezes, querer falar sobre esse assunto, porque o assunto é vasto, é bem amplo, tem bastante coisa para poder falar, mas é um tema crucial para a vida da igreja, é um tema crucial para a vida do cristão, e todos nós deveríamos ser cristãos globais. E para isso, para esse bate-papo e essa conversa, eu tenho aqui comigo meu brother, meu amigo, um companheiro de jornada, Roberto Tadeu, para alguns, o Betinho. Obrigado, cara. Tudo bem, Alex? Deus abençoe, TFC. Para mim é uma alegria, um privilégio estar aqui podendo cooperar nesse bate-papo. Vamos lá falar. Como você disse, o assunto é muito amplo, né? Muitas coisas estão acontecendo aí no mundo, através da igreja, através de Deus, operando salvação na vida de povos, e vamos conversar aí. Eu ia pedir para ele se apresentar e falar mais, né, sobre a vida e o ministério um pouquinho, se apresentar, mas eu vou guardar isso para um outro podcast para a gente fazer, de repente, conversar sobre vocação, chamado, Sim. Preparo, ida para o campo. Então a gente deixa para uma outra oportunidade. Mas ele é o esposo. Fala aí da tua mulher e do teu filho, cara, e dos cachorros que tu tem lá. Pelo amor de Deus. Sou esposo da Lília. Nós estamos casados há 20 anos. Pai da Kathleen, do João. E tem os cachorrinhos lá que a gente cuida, né? Isso aí. Cara, a gente vai ter uma conversa bacana aqui sobre esse assunto. Mas é importante antes da gente falar sobre a realidade, né, das informações sobre missão global, né, em 2024, a gente entender um pouco e falar sobre a realidade do mundo e a realidade da missão. Afinal de contas, nós temos aí 42% da população mundial considerada como não alcançada pelo Evangelho. São em torno de 3 bilhões de pessoas que estão longe do Evangelho, que não conhecem Cristo, não ouviram sobre Jesus, não tiveram contato com uma Bíblia Sagrada, e aí lugares com 2%, né, de presença evangélica, né, de crente naquele lugar, pessoas que não têm como se propagar o Evangelho, pregar o Evangelho na sua própria cultura. E isso é uma realidade. Os povos não alcançados é uma realidade, e a realidade de 42% da população mundial ainda para ser alcançada é uma tarefa muito grande, né? Sim, Alex, com certeza. Primeiro, para a gente poder definir um pouco esse termo, né, povos não alcançados, o Congresso de Evangelização Mundial em Lausanne, em 1974, talvez tenha sido o grande iniciador para se usar essa expressão, né? Povos não alcançados, ou PNAs. Esses grupos étnicos que são considerados não alcançados são aqueles povos que não têm força missionária suficiente para se auto-evangelizar, né? Eles não são autoproclamáveis. Então, quando nós pensamos em um grupo que é considerado não alcançado, é exatamente aquele grupo que não tem presença evangélica, igreja, não tem missionários intencionais pregando naquele lugar. Então, esse grupo ele é considerado não alcançado. Como você disse, é uma população muito grande, são mais de 7 mil povos que são considerados não alcançados, uma população mundial que beira os 3 bilhões de pessoas, né, até um pouco mais, de pessoas que não têm essa força missionária atuando especificamente com esse grupo, né? Então, quando nós falamos de povos não alcançados, nós estamos falando desses povos que não têm força missionária suficiente para se auto-evangelizar, né? Então a gente tem uma tarefa inacabada, fomos comissionados para isso, temos uma ordem sobre nossas vidas para poder alcançar e chegar até essa realidade dos povos não alcançados. É um grupo de pessoas muito grande, né, espalhado, inclusive no Brasil a gente tem tribos indígenas não alcançadas pelo Evangelho. Agora, existe uma ordem sobre nós, né? Existe um mandato sobre nós.
quando as pessoas costumam às vezes falar que estão meio perdidas na vida, não sabe o que fazer, um crente, né? Não me sinto, não sei o meu propósito, qual é o meu propósito? Eu sempre faço eles lembrarem da grande comissão. Quer descobrir o seu propósito? É só você obedecer a ordem final de Jesus, né? A grande comissão é um mandato, né, para todos nós, não é uma opção. Não existe essa opção de fazer ou não fazer para alguém que é um cristão de verdade, nem para igrejas de verdade, né? A igreja de Cristo, ela tem esse mandato sobre a vida dela, e é um mandato que empurra para uma definição correta do que é ser igreja, né? Do que é ser de verdade a comunidade de Jesus Cristo. Se a gente tem esse mandato de ir, né, há mais de 2000 anos atrás, foi dada uma ordem a todos nós de fazermos discípulos, né? Não é ir, porque tem muita gente indo, mas poucas pessoas fazendo discípulo. O que marca, o garante e o que faz de alguém um missionário é que ele faz discípulo, não é que ele viaja muito. Eu conheço pessoas que já viajaram, sei lá, 50 países diferentes, mas nunca apresentou alguém que foi discipulado por ele e que se tornou um líder, um cristão genuíno de verdade. Se esse mandato está sobre nós, ainda existe muita gente, e essas realidades que a gente vai conversar tem muito a ver com uma desobediência a essa ordem. Sim, com certeza. Na verdade, nós vamos ver que o mundo está em mudança, a forma de fazer missão ela tem mudado, mas esse mandato ele permanece, né? Na verdade, Jesus, ele há mais de 2000 anos, ele declarou essa palavra sobre a igreja, o que nós chamamos de grande comissão, e isso permanece até os dias de hoje, né? Vale lembrar aqui, Alex, que quando Jesus ele profere essas palavras aos discípulos, a palavra usada ali é taetne, né? Que significa povos étnicos ou etnias. E quando nós pensamos em nações organizadas, né? Nós temos aproximadamente 195 nações, países, né, pela ONU, tirando o Vaticano, o Estado da Palestina, são 195 países, repúblicas federativas, né, estados organizados. Só que etnias, nós temos quase 17 mil etnias, né? Então são muitos povos que são considerados hoje não alcançados, que o evangelho não chegou lá. E é interessante que sempre quando a gente conversa sobre povos não alcançados, as pessoas questionam, né? Mas hoje, século XXI, como pode ainda ter gente que nunca ouviu falar de Jesus? Porque a nossa mente ela ainda é muito urbanizada, a gente pensa que o evangelho chegou em todos os lugares, mas vale destacar que os povos que são considerados não alcançados são os mais resistentes. Então, os que foram menos resistentes ao evangelho, eles foram sendo evangelizados. América Latina, alguns lugares da África, alguns lugares da Europa. Então, o que falta são os piores. Os que faltam são povos de difícil acesso. Tem questões geográficas, como você citou aí, os povos indígenas da Amazônia, por exemplo, lugares que você só chega de avião, lugares que é difícil você chegar. Tem lugares que tem a questão política. Tem lugares que tem questão religiosa, que é a grande maioria dos povos que estão ali naquela região do Oriente Médio, que tem questões religiosas que impedem até mesmo a pregação do evangelho. Então, os que faltam são muito resistentes. Então, o que dificulta mais a tarefa, né? A tarefa já é difícil e se tornou ainda muito desafiadora para nós, porque são etnias que estão isoladas na sua maioria e ainda tem esses fatores políticos, religiosos e também geográficos, né? Se a gente pensar a gente fala sempre de povos indígenas, a gente pensa no Brasil, Amazônia, mas se a gente falar sobre os povos da floresta, das florestas, aí a gente está pensando em Papua Nova Guiné, Nova Zelândia e lugares que tem povos da florestas, né? Sim. Que seriam como, a gente poderia considerar como os indígenas nossos, mas seriam aborígenes e tantos outros, que não têm acesso, que a mente globalizada pensa que todo mundo tem internet, né? E mesmo se você tem hoje a Starlink, né, que você pode colocar em qualquer lugar, mas não está em todos os lugares. Aí você entra assim, tu chega com uma Starlink lá no meio de uma tribo indígena, a internet chegou aqui. Beleza, dá um smartphone na mão de todo mundo também e ensina a usar. Se você não tomar uma flechada antes, porque você pode estar pensando que está causando um dano lá. E como você olha, cara, a questão da igreja e essa realidade da grande comissão e a realidade dos povos não alcançados. Por quê, cara? Eu fico questionando até a salvação de algumas pessoas quando diz respeito à missão e à grande comissão.
Se é uma desobediência declarada, em alguns casos é de verdade uma desobediência declarada à ordem de Jesus, e quando às vezes a comunidade, né, que fala que é de Jesus também se opõe à grande comissão, se opõe de verdade, não deixando vocacionados irem, impedindo, né, como mordomos das riquezas da igreja, não permitindo que nenhum tipo de recurso chegue a qualquer realidade missionária, a não ser que seja em qualquer coisa que traga a gente para a igreja local, mas nunca se envolvendo em coisas que sejam aplicadas diretamente ao alcance dessas pessoas que não conhecem o evangelho. A gente tem pessoas que são ignorantes, não têm a informação, mas nós temos também os responsáveis de passar a informação. Se eu sou um líder, se eu sou um pastor, um missionário, alguém que eu oculto da realidade da igreja a parte da grande comissão, de certa forma eu não estou jogando contra o time, cara. Sim. Eu não sei se tu tem essa sensação de vez em quando, mas eu tenho. Na verdade, recentemente eu participei de uma consulta entre professores de missões e discutindo, né, com professores, teólogos, pastores, sobre essa questão aí que você pontuou, e a gente chegou a uma conclusão que a gente tem um problema teológico, né? A gente tem um problema teológico. Parece que algumas lideranças, algumas igrejas não entendem a missão do ponto de vista teológico. Então, para mim é pior. Porque não é só uma questão, eu não quero enviar dinheiro, eu não quero ser mantenedor, eu não quero liberar um membro da minha igreja para ser treinado e enviado. Não fazem isso porque não conhecem, acho que teologicamente, a missão. E isso é um problema, né? Porque no começo da sua fala você falou da questão de sermos cristãos globais, né? Eu acho que falta um pouco disso. A grande maioria dos nossos cristãos, os cristãos de um modo geral, né? Se tratando de igreja brasileira, que é a nossa realidade aqui, eu percebo que falta muito disso, sabe? Nós somos muito locais. Nós somos muito a nossa denominação, a nossa igreja local, e esse entendimento de ser um cristão global, eu acho que ainda está muito distante da igreja brasileira, muito distante. Recentemente eu participei de um podcast com o Flávio Ramos, né, que é o diretor executivo do Movimento Perspectivas, e ele falava sobre isso, né? Ele até usou um termo que é muito comum no Perspectiva, que é um cristão glocal, né? Glocal. Que é o global e o local. É aquela ideia que o Ralph Winter, no livro Perspectivas, no curso, é muito falado sobre isso, da ideia da modalidade e a sodalidade da igreja, né? A igreja local, nós precisamos ter igrejas fortes aqui no Brasil, crentes saudáveis, que oram, intercedem, são mantenedores. Os missionários vão sair de igrejas locais, e a igreja local ela tem o seu lugar no corpo, obviamente, mas também existe a sodalidade, né? Que dentro dessa igreja local, Deus vai tirar alguns, como tirou a gente, para ir para as nações, para ir pregar o evangelho, para plantar a igreja em culturas distantes, e isso também faz parte do movimento de Jesus, né? Então a grande comissão é em Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra, de forma simultânea. Então é ao mesmo tempo, né? Não é parar aqui para ir lá e nem só lá, é ao mesmo tempo tudo, né? E a compreensão da tarefa, né? A compreensão da tarefa missionária. Ela envolve várias etapas, né? Entrada efetiva com o evangelismo, essa pessoa é alcançada, ela vai participar de uma comunidade onde ela vai ser discipulada, ou discipulada por alguém, né? Se não tem uma comunidade, dependendo do lugar que ela é alcançada. A forma que ela é discipulada pode dar uma formação para uma igreja saudável, ou não, ou uma liderança sadia e que entra com parcerias em relação à missão. Se eu sou alcançado pelo evangelho e aí eu tenho uma compreensão equivocada sobre o próprio evangelho e a realidade da narrativa, né, bíblica, do que Deus está fazendo também no mundo e como ele iniciou todas as coisas, está fazendo até hoje, e eu tenho uma compreensão errada dessas duas coisas, eu vou olhar para a igreja de forma errada. E quando eu entender que eu devo cooperar na liderança, de alguma forma, algum grupo, ou talvez sendo um pastor, eu já entro também com toda uma realidade equivocada sobre o que é a igreja, o que é ser um discípulo, o evangelismo, porque eu vou olhar para o evangelismo, eu vou olhar talvez para a missão como meios de trazer gente para a comunidade local. E quando elas estiverem na comunidade local, o que eu vou fazer? O que fizeram comigo, eu treino essas pessoas para ficarem. E eu guardo elas
de uma outra realidade divina que é maior do que a própria igreja local. Né? Sim. Deus é maior do que a igreja. Uhum. Não é o contrário. Né? Às vezes eu tenho essa impressão a impressão que dá é que Deus é da igreja, né? Uhum. Não, Deus é Deus da criação. Sim. Deus é o Deus de toda a criação. E às vezes parece que o Deus é Deus só da igreja, né? Mas Deus é Deus de toda a criação. E mais uma vez a gente entra num problema teológico, porque isso é eclesiologia. Então você percebe que a igreja tem uma dificuldade de entender a natureza da igreja. É uma vertente da teologia, né? A área sistemática da teologia. E se eu não entendo a natureza da igreja, por que Deus fez a igreja, para que serve a igreja no mundo, eu vou errar o resto todo. Todo o resto da minha compreensão sobre Deus, sobre a missão da igreja, sobre a evangelização, vai estar manchada por essa lente equivocada de entender a igreja, né? É interessante, Alex, que Paulo é considerado, sem sombra de dúvidas, um dos maiores teólogos da história da igreja, contribuiu muito para o que nós temos aí de Novo Testamento e é considerado ao mesmo tempo também um dos maiores missionários da história da missão, né? E é interessante que ao mesmo tempo que Paulo está fazendo missões, ele está fazendo teologia. Na verdade, o que nós temos aí na Bíblia de cartas paulinas é enquanto ele estava missionando, né? Ele está plantando igreja em Filipos e escreve uma carta. Está em Colossos, está na Galácia, está em Éfeso e manda cartas. O que nós temos de das joias raras do Novo Testamento, que é Romanos, ele escreve fazendo missão, né? Ele quer uma parceria missionária para chegar na Espanha e ele fala sobre justificação pela fé, ele fala sobre redenção. É um dos textos mais teológicos sobre justificação pela fé, é Romanos. E ele está falando de missão. Então a gente percebe que, infelizmente, a gente desassociou a teologia da missão e essa vida prática da igreja para o mundo e nos tornamos muito locais, né? E isso tem gerado consequências assim bem significativas, inclusive essa quantidade que temos até hoje de povos não alcançados, sem sombra de dúvidas, passa por aí, né? Quando a gente vai pensando sobre essa realidade, essa compreensão correta sobre a grande comissão, sobre a tarefa missionária da igreja, né, dos discípulos, a gente vê como que isso é prejudicial. Você olha hoje para a realidade de muitos cristãos, cara, a quantidade de crente vazio, né, a quantidade de crente perdido em casa mesmo, dentro da igreja, a quantidade de pessoas sem saber o que fazer da vida deles, a quantidade de crente gastando seus dinheiros naquilo que não é pão, de verdade, gastando de forma aleatória, ofendendo a Deus, financiado com dinheiro dado por Deus, a quantidade de líderes caindo em coisas tão banais, porque não se tornaram de verdade um crente, um discípulo de Jesus. E a quantidade de igrejas que se tornaram grandes negócios, né, grandes comércios, se tornaram propriedade de líderes, de pastores, por uma compreensão errada de verdade sobre o que é ser igreja e para que ela existe. O que é ser igreja e para que ela existe. Quando a gente deixa de entender o que é ser igreja e para que ela existe, o que é um discípulo e para que esse discípulo existe, né, o propósito final é a glória de Deus, a gente sabe, mas ele é um instrumento, né, de cooperação com o que Deus está fazendo, ele é um cooperador de Deus. E aí a gente tem um grupo evangélico enorme, mas que tem hora que tu olha e tu fala assim, cara, nem parece crente, por ausência do evangelho penetrando na vida, na alma, não sabe o que está fazendo com a vida, e é por isso que os coaches evangélicos ganham uma força imensa guiando essa galera para encontrar os seus propósitos, quando tu tem o Cristo diante das Escrituras, mostrando para todos nós que ele está mostrando para a gente qual é a forma que um discípulo deve gastar a sua vida, a sua energia, seus recursos e todas as coisas. É muito preocupante porque não só tá vivendo errado, mas tu tá fora e não está participando de algo grandioso e poderoso, que é o que Deus está fazendo em relação à propagação do evangelho, né? Sim, como você disse, é o que Deus quer fazer no mundo, né? E eu estar envolvido com isso. É interessante, Alex, que João, ele tem uma revelação de Deus, né? Ali em Apocalipse, tem um vislumbre de um futuro que vai acontecer. Ele vê pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações adorando o Cordeiro. Isso vai acontecer.
esse final glorioso, né, de Deus resgatando para si, com seu sangue, pessoas de todos os lugares, isso vai acontecer. Me parece prudente participar disso, né? Se Deus vai fazer isso e de alguma maneira ele vai usar alguém para fazer isso, eu quero cooperar com ele para que isso aconteça. Tu tem uma ideia melhor, né? Não tenho. Eu não tenho. Então, me parece legítimo participar e estar envolvido naquilo que Deus quer fazer e vai fazer, né? E isso é verdade. Às vezes a gente tem umas ideias de jirico, cara, que não dá pra entender, não. Uhum. Às vezes tu vê gente procurando seminário pra isso, pra aquilo, pra um monte de coisa, tu fica assim, pra ficar caçando uns negócios, tentando inventando inventar. coisa que não vai te levar a lugar nenhum. Uhum. A lugar nenhum. E participar disso, né? Eu quando eu tava orando, novo convertido, falando, cara, o que que eu vou fazer da minha vida? O que que o Senhor quer de mim? Aí tinha uma música que era Vem, Senhor, tua história escrever através da minha vida. Uhum. Eu esqueci como que era, Sim. mas tinha essa frase, né? Aí eu ficava meu mundo de Bob, né? Viajando, falando assim, cara, eu sou a caneta de Deus. Eu sou a caneta de Deus. Deus tá escrevendo a história dele através da minha vida. Deus vai fazer isso. Eu orava assim, eu falei, Senhor, escreva de verdade a tua história, né? E quando eu comecei a conhecer, entender essa tarefa divina, né? De alcançar as pessoas, de resgatar as pessoas, de chamar, eu quis fazer parte disso. Uhum. Eu sempre digo, né? Escrevi, né, de certa forma, um livro que um dia vou lançar. Uhum. Eu acho que tá tão ruim que não dá para ninguém ler, não. Mas Não, tem que publicar, tem que publicar. A missão ressignifica a sua vida, né? Ou a existência. Eu gosto muito desse pensamento, porque quem me salvou foi Cristo, quem me redimiu é Cristo. Mas quando eu entendi o que era a missão de Deus, cara, isso mudou tudo. Sim. Mudou tudo, né? Minha existência foi mudada. Então eu olho hoje para minha família, olho para todas as coisas, foi porque eu caminhei nesse caminho, estou caminhando nesse caminho. E retornando para Campo Grande, algumas pessoas fazem contato comigo e perguntam assim, tu anda fazendo a mesma coisa? Aí um dia eu parei para pensar nisso, eu falei, cara, eu ando fazendo a mesma coisa desde que eu saí daqui, cara. A mesma coisa, mobilizando, falando o mesmo assunto, falando a mesma coisa. Eu não sei se isso é tão ruim assim, mas eu acho que é o caminho. Sim. Agora, o grande problema é você ver que quantas pessoas foram mobilizadas e elas resolveram voltar, tomar seus arados e voltarem. Eu sou fruto disso, né? Eu e o Alex, nós saímos da mesma igreja de origem e a sua história, da sua esposa, sempre falo por onde eu passo, me inspirou a minha esposa pra gente se entregar também, né? Eu gosto muito de um texto do apóstolo Paulo. É o que tu arrumou pra tua vida? Não, e não satisfeito, a gente tem feito isso com outros, né? Então a gente também tem mobilizado outros, e quantas pessoas também estão no campo. A gente tem amigos em comum, né? Por exemplo, o Eliton e a Isabel, né? Que são fruto do nosso ministério. Tem um podcast com eles aí. Isso, a Isabel foi minha aluna de adolescente na igreja local e estão também nas nações, servindo a Deus em outros povos. Então, eu gosto muito de um texto, o Alex, que define muito isso que você falou, que é quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, a segunda carta, no capítulo 5, versículo 15, ele fala que Cristo morreu por mim, né? E agora eu vou viver para ele. Ele fala, eu vou viver por aquele que morreu e ressuscitou por mim, né? Então, a minha vida agora, ela não me pertence mais, né? Como você disse, Cristo nos salvou, nos redimiu, é obra da cruz, é obra dele, a gente sabe disso. Só que a missão, ela fez com que a gente vivesse para esse Cristo que nos salvou, né? Então esse Cristo que nos redimiu e nos salvou, ele se tornou a verdade pra gente. É uma causa, né? É uma causa que a gente vive, que é a missão de Deus. É verdade. Bom, cara, vamos começar a conversar aqui algumas coisas sobre algumas tendências, né, que é bom parar para pensar. A gente tem escutado, né, falar muito sobre a gravidade, né, do cristianismo, né, algumas mudanças que têm acontecido, né, e uma das tendências, né, e uma das mudanças que o centro da gravidade do cristianismo ele está mudando para o sul global, né? Antes a gente via isso acontecendo na parte norte, tudo isso, mas tem acontecido no sul global. O leste asiático, a gente vê a parte do sul da América, né? América do Sul e essas mudanças. E quando a gente fala
leste asiático, né, a gente está falando sobre Camboja, China, Coreia do Norte, Brunei, Coreia do Sul, Filipinas, Hong Kong, Indonésia, Japão, Macau, Malásia, Mianmar e Papua Nova Guiné e todos esses lugares, né? Uma vez me perguntaram, eu falei sobre a questão de Mianmar, e aí o pessoal perguntou, e esses lugares como que é fechado ou não? Eu falei, só tu pegar e ver o Rambo 4 e você vai ver o que a galera daquela região é capaz de fazer, né? O Rambo 4 mostra missionários que foram para lá para ajudar e o Rambo teve que intervir para poder ajudar os caras. É para você ter uma noção do que é a parte do leste, né? Asiático e essas extremidades. É claro que existe perseguição severa e extrema, e quando a gente olha para essa parte, né, do leste asiático, a gente olha para essa região, a igreja que está lá, ela também tem seus movimentos missionários que têm surtido efeito, né? E como países como China, que tem um objetivo de enviar 20 mil missionários até 2030. E outros países do leste asiático, que mesmo debaixo de perseguição e luta, eles estão se tornando a força missionária global, cara. Né? E outros lugares também. Como que você olha para essa realidade, né? De tanta gente se convertendo nesses lugares, o cristianismo com força nesses lugares e esse movimento de Deus, né, em relação aos lugares que estão enviando agora os missionários, né? Eu vou pegar esse gancho aí final, o movimento de Deus, né? Porque tem que ser, né, cara? Sim, meu irmão. porque o que acontece, Alex? A gente percebe que o hemisfério norte, ele foi muito relevante, né, ao longo dos séculos na história da igreja. A gente percebe que muitas coisas boas para o cristianismo aconteceram na Europa. Nós temos a Reforma Protestante, nós temos o grande século das missões ali com William Carey no século XIX, pessoas saíram da Inglaterra, o próprio movimento de Wesley e tantos outros movimentos de avivamento surgiram nos Estados Unidos e também na Europa. E isso fez com que esse norte global ele fosse uma grande força missionária ao longo de praticamente toda a história do cristianismo. Foram eles que enviaram, tanto é que até hoje os Estados Unidos continua sendo a maior potência de envio missionário. Eu estava até conversando recentemente com um pastor conhecido meu, que a gente estava conversando sobre igrejas que sustentam missionários a longo prazo. Eu falei, cara, os americanos são imbatíveis. A gente tem um exemplo aqui no Brasil, né? A Bárbara Burns, que trabalha lá na Missão Juvep no Nordeste. Ela saiu há mais de 40 anos dos Estados Unidos e a mesma igreja que mantém ela até hoje. Ela é missionária no Brasil há 40 anos e a igreja local, a igreja enviadora dela, ainda é mantenedora dela até hoje. Eu estava conversando com esse amigo meu, a igreja brasileira ainda não está preparada para isso, né? Para enviar um missionário e o sustentar por mais de 40 anos é algo que... E ela é uma educadora, né? Não é alguém que está batizando gente todo dia. Exatamente. Ela trabalha na área acadêmica, ela é super influente na igreja brasileira nessa área de missões. Porém, tem acontecido esse movimento inverso, né? O Brasil, ele tem se tornado um grande enviador, na verdade é o terceiro, o segundo também está no hemisfério sul, que é a Coreia do Sul. Nigéria, tem a parte cristã da Nigéria, que tem se tornado muito evangelizadora e enviadora de missionários. A perspectiva tem sido um movimento muito forte na Nigéria. Na Nigéria. Eles têm usado muito a perspectiva lá. Então, a própria Índia, a China, que você falou que é um país que a gente sabe que vira e mexe tinha perseguição, a gente sabe como foi difícil o evangelho entrar na China e hoje os que estão se convertendo lá têm se tornado uma grande força missionária. Então, eu percebo que é um movimento de Deus de fazer com que esses povos, essas nações fortes, né? O Brasil é um país forte, tanto economicamente como a força humana, né, das igrejas brasileiras tem como fazer muita coisa. Isso, a Coreia do Sul, a mesma coisa. Então a gente percebe que Deus tá soprando, né, para o Sul para que, de fato, essas igrejas, esses movimentos do hemisfério Sul venham se tornar relevantes. Né? Eu não sei se eu falei Coreia do Sul ou China, né, que está lançando esse movimento de envio missionários com o objetivo de enviar 20 mil missionários até 2030. É a China. É a China, É a né? China. Eu não falei, Você falou China, mesmo. falou.
Então é a China. E a Coreia do Sul é uma das que também mais envia e também sustenta missionários no Sim. mundo, né? Alguma coisa Deus está fazendo no mundo. Não, inclusive ela tem uma vizinha, irmã dela lá, que é a Coreia do Norte, que é considerado um dos menos evangelizados do mundo, né? E vai cair em breve. Sim. Aqui a gente vê também como que a oração movimenta o mundo de Deus. Uhum. Eu li um livro, eu não lembro o autor, Toque o Mundo Através da Oração. Não Sim. sei se tu lembra. Eu sou ruim para guardar o nome dos autores. E ele fala muito sobre essa questão, né, desse movimento de que Deus faz através da intercessão e da oração. Uhum. Cara, eu me lembro de vezes que eu gastei tempo orando pelo Azerbaijão, orando por alguns países da Ásia, orando pela China, orando Vietnã, cara, orando por Vietnã, Indonésia, então, Filipinas. Uhum. Minha Indonésia, por causa do testemunho de uma missionária que deram tiro nela e ela resolveu ficar lá, evangelizando através de carta. E eu olho hoje para tudo isso, né? Eu coloquei há 20 anos atrás, eu estava sem ter noção direito do que era. Eu olhava no mapa ali, cara, e orava com poucas informações. Era por correio as informações. Sim. Você não digitava no Google lá. Sim. E então tinha poucas informações. E quando depois eu fui vendo a realidade do Azerbaijão, e hoje, cara, eu fico vendo novas equipes indo para esses lugares, e eu ouço testemunhos de coisas que Deus já fez, e eu olho para o sul global e principalmente para essa realidade da Ásia, e vejo tantas coisas que já se quebraram, foram destruídas, e o que Deus está fazendo. Eu acho que uma das mobilizações que a gente tem que fazer e intensificar é levantar de verdade intercessores, cara, porque essas barreiras, essas portas são abertas através de oração. Né? Aqui não foram estratégias missionárias, é o sopro de Deus mesmo. Sim. Claro que foram muitas estratégias e tudo, mas a gente sabe que é insuficiente para quebrar portas aqui e barreiras que existem aqui de forma cultural, religiosa. É o próprio Deus querendo agir, né? E é interessante, Alex, quando a gente começa a estudar um pouco mais específico esses países do Hemisfério Sul, a gente vai perceber uma característica que é muito interessante, né? Por exemplo, a grande maioria desses países, eles são muito vibrantes na adoração, né? Os países africanos, o Brasil, o latino, ele é muito vibrante na evangelização, a questão do crescimento, as igrejas têm crescido de forma muito significativa e o próprio declínio da Europa e dos Estados Unidos potencializou que o Sul ganhasse força. Hoje você olha para a igreja americana, muitas igrejas na Europa, você percebe uma apostasia generalizada. Então a gente acaba que a própria questão bíblica, né? Você percebe que existem teólogos equilibrados, você percebe que tem pessoas, bons pregadores que pregam o evangelho de forma bíblica, expositiva. Então você percebe que existem características no Sul que Deus está usando, né? Essa questão da energia, dessa vibração na adoração, na evangelização, a própria questão econômica também, muitos países que são poderosos mundialmente falando, se falando de Brasil, Coreia do Sul, China, você está falando de potências mundiais e que tem condições de evangelizar e fazer a tarefa inacabada, né? Alcançar o que falta. A gente está falando muito aqui do Sul global. Você pensa em África, Ásia, América Latina, né? Sim. E de verdade, né? A gente tem umas características comuns, né? Você pegar Gana, Moçambique, Brasil, o crescimento que tem acontecido tem sido muito bom, rápido, né? Na Ásia cresceu 2 vezes mais do que a população geral em relação a conversões, evangelização. E a própria questão das missões indígenas está nessa região também, né? Você citou a questão do povo que estão nas florestas, né? Hoje se fala muito do que a gente chama de janela verde, né? A gente falava muito da janela 10x40, a janela verde seria exatamente os povos das florestas, que estão no Hemisfério Sul. A grande maioria dos povos das florestas estão no Hemisfério Sul. É uma oportunidade para você, brasileiro, né? Você do Hemisfério Sul, aproveite que o vento está soprando para tantos outros lugares, levante só a vela do barco e deixe que o Espírito sopre sua vida, talvez para um desses lugares. Existem necessidades reais, existem necessidades urgentes, e nós podemos aí navegar de verdade nisso daí e entender que o Senhor pode derramar da sua graça sobre nós. Uma outra realidade, né, realidade de missão, né, pode parecer que não, mas
o evangelho da prosperidade, cara. Uhum. Porque ao mesmo tempo que o evangelho vai crescendo em todo o sul, né, global, tanto na África, na Ásia, na África e no Brasil, uma das coisas que tem acontecido também é chegar o evangelho da prosperidade nesses lugares. Uhum. E igrejas, ministérios e tantas coisas que têm levado o evangelho da prosperidade nesses lugares, e aí se torna um problema que pode levar todos nós para a mesma realidade da Europa. Sim. Ou dos Estados Unidos. Exatamente. Na verdade, isso é uma questão crítica, né, para a missão, porque esses ensinamentos da prosperidade deturpam o evangelho verdadeiro, né, o evangelho de Jesus. Então, isso faz com que pessoas sejam afetadas. Você vai ver que a própria forma de ver o reino, o evangelho, a evangelização vai ser corrompida por esses ensinamentos, né? Por esses falsos ensinamentos. E isso tem crescido muito, sobretudo a África. Você percebe, quando eu vejo alguns vídeos da África, da igreja na África, a própria América Latina está impregnado, né? Desse ensino sobre prosperidade, sobre uma vida na terra, né? Sobre uma prosperidade que é aqui, uma vida em Deus aqui. E o apóstolo Paulo ele vai dizer que se nós esperamos em Deus somente nessa terra, somos os mais miseráveis dos homens, né? Então, falta também, Alex, eu percebo que se fala muito pouco sobre o que a gente chama de teologia do sofrimento, né? As pessoas não querem sofrer pelo evangelho. A gente acabou de falar aqui que os povos que faltam são os mais resistentes e os mais difíceis. E a gente percebe que nós temos crentes que querem viver uma vida boa aqui. Parece que não tem harmonia o discurso. Então, como que vai ser? Só que Deus vai fazer, sabe? Eu sei que Deus vai fazer. Só que quando eu olho para os crentes da minha igreja, de igrejas vizinhas, igrejas que eu conheço, de amigos, eu falo, como que vai sair daí pessoas que vão querer ir para o Camboja? Morrer. Que vão querer morrer, sabe? Negar a si mesmo, entregar a sua juventude, entregar a sua vida. Então, é aí que entra um discipulado mais intencional, né? Eu percebo que a gente precisa entrar, inclusive, esses movimentos de treinamento de crianças, pré-adolescentes, adolescentes, eu acho que são muito válidos porque nós perdemos gerações por não investirmos nessa faixa etária, nessa janela aí de pelo menos de 1 a 14 anos, a gente perdeu essa faixa etária e talvez até a nossa geração foi muito afetada por isso, né? De crentes da nossa idade, da nossa geração que estão aí, inconstantes ainda, são meninos na fé, poderiam ser mestres pelo tempo, comendo alimento sólido, mas precisa de leite ainda. É verdade, cara. E quando você treina, aí entra a questão do discipulado, né? Que você discipula pessoas com o evangelho, não é só com qualquer tipo de informação. E quando você aprende o evangelho, existe rejeição do que não é o evangelho. Se a pessoa não sabe o que é o evangelho, dificilmente ela vai conseguir entender o que não é o evangelho. E ela vai consumir qualquer tipo de porcaria que vão dar para ela. Né? O apóstolo Paulo chama esses falsos mestres de cães, né? Cachorros mesmo, porque o dano que eles causam à realidade da igreja, ao povo, você pode destruir, cara, 2.000 anos de investimento em missão. Você pode destruir, abriu a porta de um país, mas lá estava pessoas, tipo o Afeganistão foi um caso, né? Já tinha lá gente infiltrada pregando, abriu o Afeganistão, foi um monte de gente para lá, muita gente em aventura. E esse tipo de teologia, a teologia da prosperidade, pode destruir, já tem destruído igrejas, já tem destruído cristãos. E ela pode destruir também o empenho missionário de agências sérias, igrejas sérias e gente que está trabalhando de forma séria, e também comprometer a vida dessas pessoas em relação à sua própria salvação. Né? Não a gente está falando só aqui de erro de pensamento, a gente está falando de coisas sérias que geram problemas seríssimos. Né? Isso também gera um problema para a realidade do sul global, com questão de olhar para a missão, cara, porque missão te leva a duas coisas principais que a teologia da prosperidade precisa: pessoas e riqueza. A teologia da prosperidade pede para si a riqueza e as pessoas. Mas aí o Cordeiro Jesus é o único digno de riqueza, de poder e de pessoas. A vida inteira é dele. Sendo que a teologia da prosperidade pede isso para te entregar algo. Então você precisa entregar alguma coisa para receber de volta. E nessa promessa, essa não é promessa do evangelho.
A promessa do evangelho é se entregue totalmente. Qual é o retorno disso? A glória de Cristo. E você pode perder a tua vida, você pode perder tudo. E a garantia do evangelho é que se você perder a sua vida por causa de Cristo... Não faz sentido a troca, né? Humanamente falando. Não tem, você não ganha nada, você perde. Né? No sentido da visão da teologia da prosperidade, não existe vantagem nenhuma em se envolver com a missão. Não existe, pelo contrário. Aí começa aqueles discursos que a gente não percebe, mas sabe da onde é a origem, tipo, vou sustentar vagabundo no campo, cara. Por que o cara não arruma emprego lá? Sim. Por que o cara não faz isso? Por que não cria um produto digital para vender e tá no campo missionário e recebendo? Aí a gente vai encontrando mercenários também que estão no campo só recebendo dinheiro, mas porque ele é tratado como mercenário. Sim. Então o prejuízo é muito grande. Cara. Muito grande. Muito grande. Cara, então nós já fomos campos missionários. Sim. E nos tornamos força missionária. Força missionária. Essa é a realidade nossa aqui e desses lugares também, né? Sim. Na verdade, o Hemisfério Sul ele se tornou exatamente um grande enviador, né, de missionários para o mundo. Hoje, se tratando de igreja brasileira, por exemplo, tem missionário brasileiro em tudo quanto é lugar do mundo. Janela 10x40, nas florestas, traduzindo Bíblia, na Ásia, trabalhando com povos muçulmanos, com europeus. Nós temos brasileiros envolvidos em muitos empreendimentos missionários, né? Então, de fato, nós fomos campos missionários. Obviamente, ainda tem muito por fazer, né, do ponto de vista missiológico e de evangelização no Hemisfério Sul, mas a gente percebe que tem se tornado essa força missionária para o mundo também. Agora, o avanço tecnológico tem ajudado e também tem atrapalhado, né? Ajuda porque você hoje tem formas de atuação, ajuda, e é um campo missionário também, né? A realidade Sim. da internet hoje em dia. Isso tem sido bênção, mas ao mesmo tempo que o missionário é beneficiado e existe forma de chegar em alguns lugares através da internet, você também tem um certo controle de governos, de tudo isso em cima daqueles que estão indo para esses países, né? É bênção, mas também temos que ter muito cuidado, né? Sim, vale a pena até destacar aqui que talvez você não teve contato com missionários que trabalham em povos fechados e é muito simples descobrirem a identidade desse missionário, né? Então, todas as vezes que você tiver contato, agora eu estou falando diretamente para aqueles que nos assistem, se você tiver contato com algum missionário que trabalha e você sabe que ele trabalha em povos fechados, que você está num culto, alguma coisa, e pedem para não filmar, para não tirar foto, isso tem uma razão de ser, tem um motivo, né? Nós estamos aqui fazendo um podcast que vai para a internet, um missionário que trabalha com povos fechados nunca poderia fazer um negócio desse, né? Ele nunca pode dar a identidade dele, o rosto dele, aonde ele mora, quem é a família, porque ele pode ser deportado, ele pode ser perseguido, pode morrer, a igreja onde ele está trabalhando pode fechar. Então, a tecnologia ela potencializou essa perseguição, né? Porque antes era um pouco mais difícil encontrar, hoje não. Hoje... se tinha que falar em códigos por carta escrita, imagine hoje. Né? Sim, as cartas a inteligência artificial te acha, né? É verdade. Cara, isso é bom, isso tem um acesso enorme, né? Sim. Que eu acho que isso também é uma mudança que teve em relação à missão global. A internet, hoje existe um maior acesso e suporte a todas as coisas, mas também existe um perigo de todas as coisas. Agora, com isso, abriu também a realidade para igrejas internacionais, né? Igrejas que têm ido para outros lugares, plantando igrejas, em cidades globais, né? Grandes cidades, grandes centros, tem acontecido várias plantações de igreja. E agora tem acontecido também dessas igrejas que têm ido para esses lugares serem uma igreja para o povo da igreja de onde está indo plantar, né? Por exemplo, tu vai para Portugal, tem igreja de brasileiro. Estados Unidos tem igreja de brasileiro. E dependendo do lugar, isso é muito ruim. Sim. Isso é muito ruim. Então, na verdade, o foco não pode estar nessas igrejas, né? Elas são ferramentas, elas são muito úteis para alcançar, para enviar, para investir, mas não pode ser só o foco, porque, por exemplo, quando a gente pensa em povos indígenas, quem vai alcançar os indígenas são os indígenas.
É o que a gente chama de terceira onda missionária, né? O que tem crescido o evangelho entre os povos da floresta são os nativos. Então, essa igreja internacional, ela tem o seu valor como ferramenta, não como foco, né? Porque senão, se a gente colocar ela como foco, a gente começa a pensar em evangelizar e que vai ser útil só ela, né? E não é. E nem sempre isso é missão, né? Exatamente. Eu abri uma igreja, minha igreja, num outro país, e eu tenho lá todo mundo que fala a mesma língua, tem os mesmos costumes, é um refúgio, né? Sim. De pessoas que vivem lá, trabalham lá. Eu posso dizer que eu estou fazendo missão com isso, mas é uma plantação de igreja, mas missão a gente tem que pensar de forma mais abrangente. Sim. Porque muitos relatórios são colocados isso como missão. E claro, a gente está falando aqui de necessidades muito maiores do que isso, que é a realidade dos povos não alcançados e tudo isso. Mas isso também está sendo bom, porque querendo ou não, tu chega num país aí onde tu consegue juntar essa galera, às vezes até com um poder econômico melhor. Se essa igreja nova tiver uma visão missionária, ela pode financiar envios para lugares mais próximos, né? A Portugal é uma das coisas que a gente precisa orar, para que essas igrejas em Portugal entendam e elas financiem atravessar o continente, cara. Sim. Ir para a África, até para a Ásia, para outros lugares e conseguir enviar mais pessoas financiada com euro. Né? É exatamente isso que tem acontecido com o Hemisfério Sul, passa por aí, né, Alex? Essa questão do crescimento das megas igrejas do Hemisfério Sul. Tem igrejas gigantescas na Nigéria. Em Gana, a gente vai imaginar... A gente sempre falou muito da África como um povo não alcançado. Missionário vai para onde? A África. A gente sempre olhou muito a África como aquele confins da terra, né? E hoje existem megas igrejas na África, que já estão plantando novas igrejas, que estão investindo em povos não alcançados. Então, quando que a gente imaginaria, né, que países que há pouco tempo atrás nós falávamos de ir para lá, hoje são países enviadores, são países que bancam a missão, pelo menos naquela região onde eles estão, né? Isso é bênção. Agora, com tudo isso, ainda tem uma situação da realidade de missão mundial, né? A diminuição da resiliência, né, missionária, cara. As pessoas, muita gente está indo para o campo, mas já com prazo de retorno, de anos ou meses, né, de retorno, mal preparados para desafios culturais e de vida no exterior. Não tem resistência nenhuma, cara. Isso é um problema, porque a quantidade de missionários desviados da missão nesses lugares é muito grande. Você encontra pessoas que, eu conheci um missionário que está morando em tal lugar, mas não está mais na missão, não. O cara foi para a missão, mas não aguentou, não resistiu e acabou se debanando para outros lugares, né? Tem um livro, não sei se é da Margareta, Preparados para Perseverar, acho que é a Margareta. Margareta. Cara, a gente tá precisando de treinamentos nesse nível aí, cara, porque tem uma galera, a geração mais nova, com muita dificuldade de resistência. Sim, e eu estava conversando recentemente com um pastor, a gente estava falando sobre isso. Hoje, muitos brasileiros têm ido morar em outros países, né? Estados Unidos, Europa, e se abre uma porta. A gente olha com bons olhos, né? Quando alguém quer iniciar um trabalho evangelístico, plantar uma igreja, às vezes essa pessoa vai a trabalho. Só que essas pessoas precisam passar por um treinamento, né? A gente percebe que tem diminuído um pouco essa questão da avaliação, da formação desse obreiro, porque ele está indo para um campo transcultural. A igreja local, infelizmente, ela não tem condições técnicas para formar um missionário. Isso ficou por conta das agências missionárias. Se eu tenho um vocacionado da minha igreja local, por mais que eu sou envolvido em missões, trabalho com treinamento, eu não teria condições de treinar alguém para enviar para o campo missionário. Eu preciso de outras áreas, eu preciso de outros profissionais, eu preciso de ajuda psicológica, eu preciso de alguém que trabalhe com linguística para ajudar esse cara a aprender um novo idioma. Então, a formação de um obreiro para o campo transcultural é muito, muito... técnica, né? Muito desgastante. E infelizmente, Alex, a gente percebe que tem muito aventureiro por aí. Muitas pessoas que vão para países, como você disse, a pessoa chega e tem coragem de falar que foi missionário em 50 países. Eu ouço um negócio desse e eu fico, cara, eu fui para uns 3, 4, eu acho que eu não consegui fazer nada. E imagina alguém que fala que foi para 50, ele visitou.
Ele foi ali, tirou umas fotos, talvez falou de Jesus para um outro. Com um bom carro dá para visitar a Europa toda. E tem mantenedor. E infelizmente o cara consegue mantenedores para fazer isso, né? E de verdade a gente percebe que precisamos nesse tempo de pessoas que se capacitam. O tempo de preparo ele foi prolongado também. Antigamente a pessoa falava que era vocacionada, em 2, 3 anos ela estava pisando no campo. Hoje não, você precisa de mais trabalho, mais formação, tem o seminário teológico, tem o treinamento transcultural, tem questões de línguas, de idiomas, pessoas que talvez vai aprender um idioma que é um pouco mais complexo, que demora mais tempo. Então a pessoa da vocação até pisar no campo, talvez ela pode demorar 10 anos. Essa questão do treinamento, né? Se você quer realmente ser um missionário, né, de carreira, que a gente costuma dizer, e gastar a tua vida na missão, o treinamento não pode ser dispensado, não pode ser de forma nenhuma. É claro que isso pode se dar em etapas, né? Você pode criar etapas desse treinamento, hoje é muito mais fácil. Você pode completar seu treinamento teológico num lugar, você pode treinar o treinamento missiológico talvez até em outro país. Porque já está tendo experiência transcultural. Sim. Hoje é muito mais fácil, né, você lidar com isso. Claro que ainda tem a questão do digital, né? Você pode hoje ter tirar todas as suas dúvidas em relação a conhecimento, entre se é chamado, se você não é chamado, se deve ir ou não, hoje sem sair de casa. Tu tem como estudar, ler, comprar livros, orientação, você tem como entrevistar missionários que estão no campo hoje pela internet. Hoje é muito mais fácil do que ficar esperando uma carta. Mas a questão toda, eu acho que maior peça ao Senhor para que te dê resistência. Senão, não vai aguentar e vai mudar rapidamente a cabeça e no outro dia você já não é mais missionário. Sim. Com relação ao lugar onde você vai estar daqui a 10 anos, 30 anos, eu acho que isso daí é complicado. Porque, não sei você, né? Eu não planejei estar no Brasil esse ano. Eu queria gastar minha vida inteira no campo missionário. Sim. Então, isso daí tu não tem como definir, mas é bom planejar. Porque agora, se Deus quiser mudar, no meio do caminho é com Ele mesmo. Mas eu acho que o principal, não só em missão, mas também no ministério pastoral e tudo, cara, resiliência, perseverança e ter lombo duro para poder aguentar a pressão de todos os lados. É brabo, cara. Eu sempre falo, não se meta onde você não foi chamado, porque o ministério pode acabar com a tua vida. Se você estiver no lugar errado e não... Nós fizemos um podcast sobre isso, né? Procura aí. É verdade, tem um podcast que o ministério pode acabar com a tua vida. Vá lá e veja, né? E então, resistência, cara, eu acho que é uma das coisas que segura a gente realmente no ministério. Cristo segura a gente. Sim. Mas eu digo que resistência é uma coisa que é muito necessária em quem quer se envolver com a missão. E tem a ver com o que eu compartilhei anteriormente, Alex, sobre o sofrimento, né? Porque nós vamos sofrer. Eu me lembro que quando eu estava servindo no Amazonas, eu e a Lília no meio da floresta amazônica, a Lília pegou uma bactéria por causa da água. Ela tomou água na aldeia. Nós havíamos sido orientados de não tomar água na aldeia, né? Então a gente sempre levava a nossa garrafinha, a gente tomava água mineral e tal. Só que nesse dia nós ficamos mais tempo. Nós passamos o dia inteiro na aldeia e estava muito quente e aí não tem como, né? Você acaba tomando água lá com eles e tal. Meu organismo é meio de, de infantaria, né? Eu nem passei mal, não senti nada, a Lília quase morreu, cara. Ela fez um tratamento, nós estávamos na fronteira da Colômbia, ela foi numa clínica na Colômbia, e eu me lembro que a Lília transpirava a cor do remédio. O suor dela era a cor do remédio que ela estava tomando, e ela quase morreu. E quantas pessoas não falaram, né? Nossa, vocês são jovens, vocês são envolvidos em tanta coisa na igreja no Rio, vocês podem pastorear uma boa igreja, dar aula em seminário. A Lília tinha uma clínica de estética, minha esposa é esteticista, ela tinha uma clínica de estética, fechou, eu pedi conta de uma multinacional. Então, para depender de mantenedor, para ir sofrer. Então, eu percebo que hoje a gente precisa falar sobre isso e despertar esses vocacionados para essa realidade, porque vão passar por dificuldades sim, mas o Senhor, o apóstolo Paulo, ele fala isso quando ele escreve a Timóteo, né? Quando ele foi traído por Alexandre, quando ele estava lá sendo perseguido, ele fala, mas o Senhor cuidou de mim, né? O Senhor, ele estava comigo, ele me abrirá os portões celestiais. Então, o Senhor estando com a gente, o resto é o resto.
Bom, a gente terminando aqui, a realidade é o aumento da população global e a outra realidade é os sinais da vinda de Jesus estão aí, né? Sim. Então é urgente. Todas essas realidades que a gente tem falado aqui desde o começo é urgente, né? Cristo, ele vai voltar. Ele vai vir buscar a sua igreja. Ele vai restaurar todas as coisas. Mas existe uma urgência de proclamação porque tem muita gente morrendo sem Jesus, sem ouvir a mensagem do Evangelho. A gente está vendo essa realidade nossa no Brasil, mas ao mesmo tempo, né, enquanto está acontecendo aqui, perto de nós, está acontecendo no mundo inteiro, né? Vários desastres, como nunca aconteceu. Você vê cientistas preocupados, você vê líderes globais preocupados, você vê as pessoas sem conseguir resolver os problemas, sem saber o que fazer. Mas existe uma mensagem de esperança, existe uma verdade sobre todas as mentiras do diabo nesse mundo, do enganador dos corações. É a mensagem do Evangelho, é o que Cristo fez por nós. E nós somos portadores dessa mensagem, e o que Cristo espera de nós é que a gente possa obedecer à grande comissão, obedecer ao seu chamado e proclamar o Evangelho. Beto, cara, muito obrigado. Você que está ouvindo a gente, está vendo a gente, diga aí qual outro assunto você quer saber sobre missão. Assim eu chamo o pastor Roberto outra vez para vir aqui, a gente continua conversando. Quem sabe, né? Uma vez no mês a gente aqui batendo um papo sobre missão e sobre várias coisas. E que o Senhor possa esclarecer vocês, estamos à disposição. Embaixo aí, né, na descrição, você vai encontrar um resumozinho da nossa conversa aqui, do que foi. Eu vou deixar à disposição para você, quem sabe, usar no grupo pequeno para discussão. Você pode usar para conversar. E você vai ser abençoado e vai ter essa oportunidade de compartilhar isso. Então, Beto, obrigado, cara. Deus te abençoe. Continue nessa missão aí. Toda vez que eu te vejo, eu me lembro do chuveiro que a gente queimou num hotel, levando ele lá para a Argentina, né? Eu, o pastor Fernando, e ele aceitou o desafio, a gente foi com a gente, duro, né? Mas Deus nos levou até a Argentina sem dinheiro, né? Verdade. Cara. Amém, Deus abençoe. Para mim é uma alegria sempre estar aqui tomando a forma de Cristo e participando dos podcasts, tudo que envolve a missão. Que Deus abençoe, que a gente possa estar aqui envolvido para que todos os povos o adorem. Amém. Um abraço, gente. Fica com Deus. Abençoe. Paz.